Hoje a gente vai mergulhar num estudo acadêmico super detalhado que foi lá e mapeou os riscos de inundação numa área bem específica de Belém, sabe? Bem no coração da Amazônia. Olha só, esse trabalho é um projeto de intervenção, de autoria do Hugo de Souza Ferreira, com orientação do Fernando Guilhom de Castro. É um trabalho que vem da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um curso, que prepara os profissionais justamente para lidar com desafios bem reais, como esse que a gente vai ver. Para a gente entender direitinho esse estudo, vamos passar por 5 pontos, ok? Primeiro, a apresentação do trabalho em si. Depois, o desafio das águas lá em Belém. Aí a gente vê como o risco foi mapeado, quais foram os resultados e, claro, as conclusões e o reconhecimento do trabalho. Então, vamos começar. Esse estudo é um exemplo excelente de como a ciência pode e deve ser aplicada para resolver problemas bem concretos, sabe? É a pesquisa acadêmica conversando diretamente com o que a sociedade precisa. Bom, vamos entrar de cabeça no assunto. O foco do estudo é um desafio que, infelizmente, só piora a cada ano em Belém: as inundações. Elas estão ficando não só mais frequentes, mas também muito mais severas. Mas para a gente ter uma ideia da urgência disso, a gente precisa entender o tamanho do problema. Afinal, qual é o impacto real dessas chuvas intensas lá na capital paraense? Pois é, e os números assustam. Segundo dados da própria Prefeitura de Belém, olha só, nos últimos 10 anos, o número de pontos com alagamentos graves na cidade aumentou em 25%. É muita coisa. E claro, isso afeta diretamente as pessoas. A gente está falando de eventos que impactam a vida de mais ou menos 30% de toda a população da cidade. Imagine o transtorno. São perdas financeiras, problemas sociais graves, principalmente para quem mora nas áreas mais afastadas, na periferia. E o estudo se concentrou numa área bem específica, a Bacia Hidrográfica do Una. Dá uma olhada aí no mapa. É a maior bacia da cidade. Ela passa por cerca de 20 bairros. Essa região acabou virando um ponto crítico, sabe? Principalmente por causa do crescimento desordenado da cidade. Certo. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos ver como a pesquisa foi feita. Como é que você transforma um monte de dado complexo num mapa de risco que todo mundo consegue entender? Bom, a resposta está na metodologia. A principal ferramenta usada aqui foi o tal do geoprocessamento. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. É basicamente usar a tecnologia para coletar, organizar e analisar informações geográficas. É como pegar um monte de dados soltos e transformar em mapas inteligentes, que mostram para a gente onde estão os padrões e, claro, os riscos. E o processo foi bem estruturado, dividido em 4 passos. Primeiro, eles juntaram dados de tudo que é lugar. Segundo, trataram as imagens de satélite. Depois, na terceira etapa, fizeram a análise espacial, que é basicamente cruzar todas essas informações. E por fim, com tudo isso em mãos, eles criaram um mapa de risco. E o que dá tanta força para esse estudo são as fontes, né? Eles não usaram uma coisinha só. Pelo contrário, juntaram informações demográficas do IBGE, dados de uso do solo do projeto MapBiomas, análises do Serviço Geológico do Brasil e até imagens de satélite da NASA. É essa mistura de fontes confiáveis que faz a análise ser tão precisa. Tá, mas e aí? O que toda essa pesquisa descobriu? Agora a gente chega na parte dos resultados. E o que é talvez o mais importante: o que isso significa na prática, para o dia a dia da gestão da cidade? O grande objetivo da pesquisa fica muito claro numa frase do próprio autor. Ele diz que o estudo potencializa a construção de cidades mais resilientes em face das mudanças climáticas. Ou seja, ajuda a preparar a cidade para o que vem pela frente. E esse objetivo não está solto no mundo, não. O trabalho conversa diretamente com metas globais, aquelas da ONU, sabe? Especificamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o de número 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, que é a ação contra a mudança global do clima. E é aqui que a gente vê o valor prático, que é enorme. Esse mapeamento não é só um papel, um trabalho acadêmico para ficar na estante. Ele é uma ferramenta de apoio essencial para os gestores públicos tomarem decisões melhores, mais bem informadas e criarem políticas de prevenção de desastres que realmente funcionem. Então a gente vai chegando na parte final da nossa análise, e o que fica muito claro é o valor gigantesco do conhecimento quando ele sai da teoria e vai para a prática, para resolver problemas reais das pessoas. Resumindo tudo, o ponto-chave é que esse trabalho é muito mais que um mapa. Ele é um diagnóstico preciso,
Com ele na mão, a gestão pública pode agir antes que o problema aconteça, sabe? Criar medidas para proteger a população e, no fim das contas, fazer de Belém uma cidade mais segura para todo mundo. E para fechar, é fundamental a gente reconhecer a qualidade e a importância de um projeto como este. Ele realmente funciona como uma ponte entre o mundo da ciência e o da gestão pública. É uma contribuição valiosa demais para o futuro de Belém. Ah, e um aviso importante: este conteúdo que você viu é uma síntese automatizada do projeto de intervenção original, tá? E ela foi feita com apoio de inteligência artificial. Agora, para que um conhecimento tão relevante como este chegue a mais gente, fica o convite. Siga o canal, curta e compartilhe.